Isto aqui sou eu quando andava na vida artística, mas hoje não venho aqui aborrecer-vos com a minha vida artística, venho aqui falar da enorme importância que o som tem na nossa vida e na nossa comunicação. E o som, como alguns de vocês sabem, medem-se em decibéis. E para nós vermos como é que esta coisa dos decibéis funciona, eu trouxe aqui um iPad com um sonómetro e vou-vos pedir que façam o máximo de silêncio possível para ver até onde conseguimos baixar este número. Podem não respirar até. 46. E agora vou-vos pedir que rebentem esta escala. Podem bater com os pés, o cinema não se importa, mas façam o máximo barulho que puderem. 1, 2, 3. Obrigado. 89 dBs. Então a nossa vida anda algures entre os 40 e os 100 decibéis. Tudo o que acontece, tudo o que nós ouvimos anda à volta destas grandezas. Mas o que eu gostava mesmo que vocês registassem é que isto é uma escala logarítmica e, portanto, cada 10 decibéis a mais representa para nós o dobro do volume de som. Portanto, 90 é o dobro de 80, 100 é o dobro de 90 e fora. Porque nós vamos falar de decibéis bastante ao longo destes 18 minutos. E vou-vos contar um bocadinho como é que funciona o nosso aparelho auditivo. O nosso sistema auditivo é perfeito e uma das coisas que eu quero fazer aqui é mostrar que o som é muito mais importante que a imagem. Isto tem a ver com o que eu venho aqui fazer e, portanto, a primeira coisa que vos quero mostrar é que o córtex auditivo está encostado aos nossos ouvidos, em nós e em quase todos os animais. Enquanto que o córtex visual normalmente está comodamente instalado na parte de trás da cabeça, as imagens demoram muito mais tempo a lá chegar e as células auditivas trabalham cerca de 1000 vezes mais depressa que as células visuais. Isto faz com que nós consigamos distinguir vibrações acústicas da ordem dos 50 milionésimos de segundo, enquanto que a nossa visão, o máximo de detecta são 4 centésimos, e por isso é que a malta vai ao cinema e espetam-nos com uma série de fotografias à frente e a gente julga que está a ver imagens em movimento, porque a nossa visão não tem resolução para se aperceber que são fotografias. Portanto, 1-0 para o som. E já estamos a caminho do 2-0. A nossa visão analisa e o nosso ouvido sente. E há uma grande diferença. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Este gajo está com ar aborrecido, parece que vai morder, mas a gente sabe que é uma fotografia. Eu estou de costas para ele e estou aqui tranquilo, não tenho problema nenhum. Este também deve estar com fome e está com ar chateado, mas a gente também sabe que é uma fotografia. Agora, enquanto eu falo convosco, vocês têm dificuldade em me ouvir. É que o vosso cérebro reptiliano e a vossa amígdala estão constantemente a segregar adrenalina e a dizer-vos para fugir do cão. E estão a dizer à outra parte do cérebro, à parte cognitiva, agora já te podes calar, está quase. E vocês não conseguem controlar o desconforto que isto provoca, assim como este. Nós somos programados para detestar este som. Nós somos programados para acudir a este som. Portanto, nós não conseguimos... Pronto, podes calar. Nós não conseguimos deixar de acudir. E, portanto, entre duas imagens e dois fecheiros sonoros, 2-0 para o som. E o nosso ouvido é, ao mesmo tempo, o nosso primeiro sentido de alerta. O que é que isto quer dizer? Todos os animais usam o ouvido como sentido de alerta. Nenhum animal tem pálpebras nos ouvidos. Nenhum animal, quando dorme, tem os ouvidos desligados. Quem tem vizinhos chatos e ruidosos sabe que eu estou a falar a verdade. A gente ouve constantemente e o nosso ouvido, entram nos nossos ouvidos milhões de sons, que alguns são de alerta ou não, mas é o primeiro sentido em que nós acreditamos. E desses milhões de sons que entram nos nossos ouvidos, só 2% são ouvidos conscientemente. Os outros 98% desses sons entram no nosso cérebro e são processados. Uns são completamente descartados, porque o nosso cérebro decide que não lhes vai dar atenção. Outros até geram alguns fenómenos que eu não vou falar aqui. Mas 2% nós ouvimos conscientemente. E ouvir conscientemente é o que muita gente diz que é escutar. E escutar não é bem isso. Escutar é... Esta frase é muito bonita e eu gosto muito, é making meaning from sound. O que é que isto quer dizer? Construir significado com aquilo que se ouve. Escutar é uma coisa ativa. Para escutar é preciso querer, é preciso vontade.
E eu estou aqui a dar o meu melhor para vocês terem vontade de escutar o que eu estou a dizer. Estes aqui estão a ouvir, mas têm cara de tudo menos de que estão a escutar. Especialmente o da direita. E escutar o quê? O que é que nós escutamos? Nós normalmente escutamos palavras. E as palavras são pequenos fonemas que nós aprendemos desde pequeninos e que esses próprios fonemas também representam coisas. Vou mostrar aqui estes dois, são dois personagens de banda desenhada. E eu vou pedir que agora levantem o vosso braço direito, eu não sei se vocês estão a levantar ou não, o braço direito, exatamente. E eu vou-vos fazer uma pergunta muito rápida e vocês vão dar uma resposta muito rápida e instintiva. Aí vai a pergunta. Estes dois personagens chamam-se Bubba e Kiki. Qual é o Bubba? Qual é o Bubba? É verdade. O Bubba é o da direita. 98%, este teste foi feito por uns cientistas em todo o mundo, foi feito em tribos que não tinham acesso nenhum à informação e em vários continentes diferentes e foi feito com crianças que não tinham sequer 2 anos, portanto estavam numa idade em que não sabiam as letras. Toda a malta acha que o Bubba é o gordo e que o Kiki é o pontiagudo, tirando 2% de engraçadinhos, que também havia aqui uns na sala, para chatear. Mas isto mostra que os fonemas têm uma origem, uma das origens dos fonemas é a nossa boca a querer imitar formas, e é uma coisa intuitiva. Por outro lado, quando alguém fala, nós estamos a vê-lo, tirando na primeira parte em que estava um bocado desíncrono, normalmente nós olhamos para os lábios e os lábios correspondem ao que nós estamos a ouvir. E é aí que o nosso cérebro tem a certeza do que está a ouvir. E o McGurk e o McDonald são dois cientistas que fizeram um teste que eu gostava de vos fazer. E vou-vos pedir que vocês olhem fixamente para este senhor e me digam que fonemas é que ele está a dizer. Ba, 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 ba. O que é que ele diz? Dá, dá. Agora vou-vos pedir que vocês olhem para os vossos sapatos. Não olhem para mim, nem olhem aqui para o palco. E vou voltar a repetir. Ba, 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 ba. Então o que é que ele diz agora? Babá. Pronto. Então o que é que este gajo fez? Este tipo foi filmado a dizer gaga e depois gravou a voz dele por trás a dizer babá. E o nosso cérebro, como não percebe o que é que está a acontecer, inventa que ele está a dizer dá. Isto chama-se um efeito intermodal e é um conflito entre a visão e a audição. Mas isto é pré-cognitivo. O que é que isto quer dizer? É que vocês já sabem que ele está a dizer babá, mas eu vou voltar a repetir e vocês vão olhar para ele e tentem ouvir o babá. Não conseguem. Ba, 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 ba. Parece que estou a fazer concorrência ao Jorge com o circo. Pronto, isto é o que eu vim aqui dizer, planeei dizer isto, mas a Cristina tem aqui um relógio e já com estas avarias vou acabar só por dizer isto. Vocês só ouvem isto, só escutam isto e no fim só retêm isto. E isto está provado que anda à volta dos 25%. Embora a minha mulher ache que este número é muito exagerado, porque diz que eu ouço muito menos do que ela diz. 25%. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, por muito folclore que eu faça aqui, por muito que eu esbraceje e traga imagens, vocês no fim vão para casa com 1/4 do que eu disse. E agora vamos aplicar isto um bocadinho à sala de aula. A sala de aula, como já aqui foi dito muitas vezes, o conhecimento é transmitido de uma forma oral, 99% das vezes de uma forma oral. Existe um emissor, um meio, um receptor. O emissor é o professor, não sei se há algum professor nesta sala, e o receptor são os alunos. O professor fala, os alunos ouvem. E isto é fácil, a gente olha para isto parece tudo que é canja, mas não é. Quem é professor sabe que isto não é nada assim. Porquê? Porque há muitos obstáculos pelo meio, e vamos ver primeiro os obstáculos da parte do receptor. Nós temos uma geração de alunos, hoje em dia, que está habituada a ter estímulos de todas as naturezas, está habituada a ter um tablet numa mão onde está no Facebook, está a ver televisão e está ao mesmo tempo a mandar mensagens no iPhone. Quem tem filhos sabe que isto é assim mesmo. É uma malta que tem alguns preconceitos em relação às aulas, as aulas são uma seca, aquilo é tudo uma chatice, e a escola é porreira por causa dos amigos e dos recreios, e há uma malta que também não foi habituada, não foi treinada a escutar. Não está habituada a ouvir nem sequer em casa.
gente a falar 50 minutos. E, portanto, isto é um grande obstáculo. Existe outro grande obstáculo que tem a ver com a catástrofe atual desta nova geração, que é a perda da audição induzida pelo ruído. Isto é uma coisa que está a ser estudada e está a pôr em pânico todas as comunidades. A máxima pressão sonora que nós podemos ouvir são 85 decibéis. E podemos ouvir sem fazer danos aos ouvidos durante mais ou menos 8 horas. Mas só podemos ouvir 100 decibéis durante 15 minutos. E quase todos os iPods que os nossos filhos usam dão bem mais do que 100 decibéis. Portanto, mais do que 15 minutos provoca danos irreparáveis nos ouvidos e os espetáculos de rock normalmente chegam aos 120, 140 decibéis e aí o que está escrito é que é 0 segundos que nós podemos ouvir e, portanto, estes danos, esta perda da audição induzida pelo ruído é permanente, irreparável e é para a vida toda. Na Holanda fez um rastreio grande e concluiu que 450 mil jovens e adolescentes ouviam, na frequência principal, uma das principais da voz, que são os 4.000 ciclos, ouviam metade do que um ser humano devia ouvir. E que desses 450 mil, 100 mil só ouviam um quarto do que seria normal um ser humano ouvir. Extrapolando para a população da Holanda, calcularam que 5 milhões e 200 mil jovens e adolescentes ouvem pessimamente. Desses, um quinto desenvolve uma segunda doença que vem a seguir à perda da audição, que é o tinnitus, que eu vou pôr aqui. É ter este som no ouvido, dia e noite, a vida toda. E, portanto, o que nós temos da parte do receptor é a malta que não tem hábitos de escutar, não está habituada, tem preconceitos, ouve mal e alguns têm este som na cabeça. E é esta malta que a gente dá aulas. Depois temos o meio. O meio também é espetacular. É tradicional sala de aula, que é retangular, o que é mau para o som. E os americanos, que andam um bocadinho avançados em relação a nós, fizeram uma espécie de standard, chama-se Standard on Classroom Acoustics, e esse standard diz que o tempo de reverberação dentro de uma sala de aula tem que ser sempre inferior a meio segundo. O que é que isto quer dizer? Se fizer este som tem que se esgotar em menos de meio segundo, de maneira que as sílabas que eu vou dizendo nas filas de trás não sejam confundidas com as sílabas seguintes. Está provado, por exemplo, que em Portugal, na maioria das salas de aulas, a partir da quinta fila, os alunos ouvem 2 em cada 4 palavras, distintamente. Depois, o som residual, ou seja, o isolamento da sala tem que ser de tal maneira bom que o som residual não pode exceder os 35 decibéis. Se a gente puser isto nas nossas salas de aulas normais, nós temos vidros fininhos, na maioria das salas, entra o barulho todo da rua, depois temos portas estreitinhas, como as portas de casa, vêm os pátios, a malta toda que está ali a brincar, que por acaso não teve aula porque o professor faltou, depois a reverberação, os tetos são lisos, o chão é fácil de limpar, tem que ser uma superfície dura, pior ainda, isto amplifica isto e já vamos com o dobro e depois sentamos ali 30 ou 40 alunos calados, que é milagre, e temos o triplo do som que devíamos ter. O que é que o professor faz? Grita. Coitado. E o professor, hoje em dia, é uma das classes profissionais com mais problemas na saúde da voz. Portanto, nós temos aqui um emaranhado de problemas e falta nós. O emissor também tem problemas. Ou pelo menos, se não temos problemas, podemos dar uma grande ajuda a melhorar um bocado esta situação. E então... eu, como venho da vida artística, peço desculpa, tenho sempre esta veia. Nós, quando íamos tocar a sítios difíceis, que a aparelhagem não prestava e o palco também não, um tipo faz das tripas coração. E, portanto, eu, se fosse professor de matemática, não sei se há aqui algum professor de matemática. Tirando os meus colegas que tiveram aqui a falar. Pronto. Eu, se for dar o teorema de Pitágoras, eu vou, já aqui ouvi esta frase, vender aos alunos o teorema de Pitágoras. Só sai dali quando eles o comprarem. Isto não é chegar ali, toma lá o teorema de Pitágoras, vamos embora. E, portanto, nós temos, quando falamos, e eu só estou aqui a falar de som, quando falamos nós temos uma mochila cheia de ferramentas que devemos utilizar. Uma das ferramentas que nós temos é o ritmo e o volume. O ritmo e o volume é imaginar, tal como esta conversa, como uma montanha, tem alguns picos, que são os tais 25% que eu quero que a malta leve para casa, e, portanto, tenho que usar o volume e o ritmo da minha voz de maneira a não tornar uma coisa excessivamente monótona e permitir que vocês levem
pelo menos aquilo que me interessa. É a mesma coisa na música, nós punhamos uma balada a seguir de uma música mais conhecida, depois uma música mais difícil. Pronto, é a mesma coisa. Isto é uma ferramenta, quando falamos, muito importante. A segunda ferramenta, importantíssima. Silêncio. É uma ferramenta fundamental. Está provado que a seguir a um silêncio, o nosso cérebro está completamente desperto para o som que vier a seguir e tem uma capacidade que pode chegar a 10 vezes maior de memorizar o que for dito a seguir. Portanto, usem o silêncio. E, por fim, a prosódia. A prosódia é quase regular a altura da minha voz, de maneira a quase cantar. No fundo, eu se quer perguntar se amanhã vai chover, digo assim, amanhã vai chover, e faço assim uma voz mais aguda. Se eu quiser dizer que amanhã vai chover de certeza, digo, amanhã vai chover. Pronto. Isto é a prosódia. Por acaso amanhã não vai chover. Graças a Deus. E um dos grandes mestres da prosódia, o Barack Obama, fez um discurso nos Estados Unidos com a prosódia que nós conhecemos, com a intuação que nós conhecemos, e uma agência basca fez uma brincadeira engraçada, que foi, pediram a um pianista que acompanhasse o discurso que o Barack Obama tinha feito. E isto é um anúncio a uma rádio e vou-vos deixar ficar com isto. But you know, I'm a professional. I've got to do what I've got to do. So I go around, I'm shaking hands, I'm saying, how you doing? What are you doing? Wait. As I go around the room, suddenly I hear this voice cry out behind me. Fired up! And I'm shocked. I jump up. I don't know what's going on. But everybody else acts like this is normal. They say, fired up. Then I hear this voice saying, ready to go. And the other 20 people in the room, they act like this happens all the time. They say, ready to go. I don't know what's going on. So I look behind me, and there's this small woman. Ok. Bem. Gostava de deixar estas ideias. O som é muito mais importante que a imagem, como vocês já viram. Depois, há coisas que nós sabemos que vai ser muito difícil melhorar. Há coisas que vale a pena lutar para melhorar e nós podemos e devemos lutar para que melhorem. Mas nós podemos, sem dúvida, melhorar. Obrigado.